Olá, no programa Propaganda e Negócios de hoje nós vamos bater um papo com o jornalista excepcional Patrick Santos, que tirou o ano sabático e lançou o livro 45 do Primeiro Tempo. Não perca essa entrevista, é uma verdadeira lição de vida. Volto já. Olá, mais um programa Propaganda e Negócios e como eu disse no início para vocês, estou aqui ao lado do meu querido amigo Patrick Santos. Patrick, obrigado por ter vindo aqui, viu? Satisfação enorme bater um papo contigo, enfim, a gente tem uma amizade de muitos anos. Muito legal estar aqui com vocês e com os telespectadores para a gente falar desse meu novo projeto. Pois é, o Patrick fez, sabe que você fez uma coisa? Ele fez um negócio que eu sonho em fazer, mas eu confesso que eu não tenho a coragem que você teve. Né? Depois de 23, 24 anos de Jovem Pan, ou seja, fez uma carreira brilhante, começou lá, você vai me contar a história toda. Chegou a gerente geral de jornalismo da Jovem Pan, de repente resolveu tirar um ano sabático. E ano sabático não é férias não, é para reflexão, né? Me conta um pouquinho da sua carreira, até chegar nesse ponto de explosão, alegria, quando você chegou para o presidente da rádio e disse, olha, estou saindo. Vou dar um tempo de quase um ano, né? Estou completando agora 10 meses desse afastamento. Mas, Décio, olha, assim, a minha carreira, né, para ser exato, vou ser preciso, 24 anos, 3 meses e 17 dias ali na linha de frente da Jovem Pan. Eu entrei na Jovem Pan em 94, né? Quem me trouxe foi, inclusive, um outro jornalista, teu amigo, conhecido de todos, que é o Pedrinho Bassan, meu amigo lá de Tupã. E, enfim, eu ainda estava entrando, eu tinha acabado de entrar na faculdade, no primeiro ano de faculdade, o Pedrinho falou, pô, vem pra Pan, vamos de Tupã para o mundo, ele brincava, usava essa expressão. Figura, Pedrinho. Figuraça. E aí eu comecei a minha carreira ali, né? Eu digo a minha carreira na Jovem Pan, mas como eu morava no interior, na cidade de Tupã, eu desde pequeno, o meu negócio era escrever. Escrever, falar, rádio, TV, jornal. E aos 15 anos, lá em Tupã, eu entrei para o jornal para escrever futebol. Tinha um time profissional lá na cidade, o Tupã Futebol Clube, eu começava a escrever, fazia umas crônicas e tal. E fiz uma carreira ali no interior, né? Mas já com a ideia de vir para São Paulo fazer jornalismo. Então eu fiquei na Folha do Povo, que é o jornal local lá, durante 3 anos. E eu vim para São Paulo no primeiro ano, entrei na Jovem Pan. Ainda como estudante, fui, né, galgando ali degrau a degrau da hierarquia, fui rádio escuta, que é a primeira função ali do jornalismo. É brilhante em todos os aspectos, em todos os níveis, né? Exato. E depois eu fui para a produção. Rádio escuta, você foi na rádio escuta. Explica para eles o que é rádio escuta. O rádio escuta o jovem estudante, ele entra ali, é uma época que não tinha internet, acho que é bom a gente deixar muito claro isso. Então, para saber o que estava acontecendo na cidade, você precisa de notícia. Então, eu tinha uma lista com as 100 delegacias em São Paulo. Você ligava uma a uma para saber que tipo de ocorrência que tinha. Você ligava no Bombeiros, você ligava nos principais hospitais para apurar, para trazer notícia. Que é diferente de você estar uma gulgada, hoje você vai ali no Twitter do Bombeiros e da polícia, tá ali, né? Antigamente não, você tinha que era ali, era uma dedo, telefone que você girava, enfim. Mas vamos pular um pouquinho. Aí eu fui para a produção. Depois comecei a produzir alguns programas, passei para reportagem, passei para editoria, sobrevoei São Paulo durante 5 anos no helicóptero, na época que também não tinha o Waze. Você precisava ouvir o repórter ali no ar para saber o caminho. Então, né? Há pouco tempo. Hoje não precisa mais de helicóptero. Não, hoje você não precisa. Você dá o Waze, você coloca ali e te dá o caminho, né? Naquela época não, tinha um repórter aéreo. Né? Vermelhinho da Jovem Pan. Vermelhinho, bem lembrado, vermelhinho da Jovem Pan. Eu voava de manhã à tarde. A Luane às vezes de manhã e eu voava à noite, todos os dias. E aí depois eu entrei na editoria de política. Foi aí que eu começo a dar um pouco essa mudada na editoria de política e aí eu vou acompanhar a eleição do Lula em 2002 pela rádio, né? Começo ali minha carreira no jornalismo político. Peguei um pouquinho do final do governo Fernando Henrique, depois todo o governo Lula, Lula 1, Lula 2, Dilma. Quando aí veio a ideia, o convite do Tutinha para que eu assumisse a gerência de jornalismo do Grupo Jovem Pan, né? A gente já estava formulando um programa que foi pioneiro mesmo, assim, mudou a forma do brasileiro acompanhar a política, que é o Pingos nos Is, né? Um sucesso total, absoluto. Você, Reinaldo Azevedo. Eu, Reinaldo e a Mona Dorf, inicialmente. Depois, logo na sequência, veio o Vitor La Regina, um menino brilhante que hoje está lá na Sport TV.
a gente desconstruía um pouco a política, né? O Reinaldo com aquela verve, era uma mistura de... Eu costumo dizer, viu, Décio, que o programa era o Reinaldo tinha uma mistura meio de Schopenhauer com Dercy Gonçalves, né? Ele passava um pouco, ele conseguia falar com a base e com o intelectual. Então foi um programa que desconstruiu a política, né? No momento em que o governo já vinha, né? Vinha uma certa derrocada desse governo de esquerda e ali o programa veio para alavancar. E foi um sucesso absoluto, fiquei até 2016 acumulando a gerência de jornalismo do grupo, né? Então, em paralelo, eu fazia o programa, mas eu estava ali na linha de frente. Mas aí, eu já estava um pouco cansado, por um desgaste também, o programa estava passando por uma reformulação, achei interessante eu ir para um outro programa que a gente já estava criando com o Tutinha, que foi o 3 em 1, também um programa político, de debate, né? Aí sim com a Vera Magalhães, com a Andreasa e com o Marcelo Madureira. Então ali eu fiquei... Outro programa de muito sucesso. De muito sucesso, está até hoje no ar, tá bem legal. Então fiquei... Eu ouvi dizer que você vai voltar para lá. Não... Vamos ver. Você sabe que depois a gente vai falar um pouquinho do sabático, você sabe que o sabático muda, viu, Décio? A gente muda, você passa a ver as coisas por uma outra perspectiva. É claro que existe, sim, a possibilidade de voltar para fazer alguns projetos além do 3 em 1, e eu ainda estou nessa fase final do livro, mas a minha ideia é tocar alguns projetos nessa área também, trazendo um pouco da história do livro, vamos ver. Estou um pouquinho cansado com a política. Aliás, falando de livro, esse é o livro que eu comprei na noite de autógrafos, que você me autografou, 45 do primeiro tempo, ou seja, é muito emblemático esse título, né? Muito bem escolhido. Foi você que criou? Foi, né? Foi uma ideia. Ou seja, minha. aos 45 do primeiro tempo, você vai para o vestiário, respira, toma um banho frio, uma água gelada e volta com uma nova estratégia. É o que aconteceu com a tua vida. Exatamente. E é interessante porque a metáfora do futebol, né, o 45, são duas coisas. Tem a metáfora do futebol do sentido do intervalo e eu tenho 45 anos. Então foi uma junção das duas. Além disso... Aliás, um livro delicioso. Eu li numa tarde isso aqui. Você... É uma coisa bacana. Parece você falando na PAN, parecia que estava ouvindo a tua voz. Linguagem, né? A mesma linguagem. Você consegue, tem a competência de conseguir falando e escrevendo, o que não é difícil. É difícil, né? Uma linguagem mais simples. E também com trechos emocionantes que eu vou perguntar algumas coisas aqui para você, para contar para eles. Tá. 45 do primeiro tempo, Patrick Santos, vale a pena comprar. E o 45, que eu uso um pouco essa metáfora, né, até para quem está nos assistindo agora, é um pouco isso, né? Que você... Eu sempre gostei muito de futebol, sabe, Décio? E aí tem um pouco essa metáfora do futebol também. Você chegou a fazer reportagem de campo? Sim, quando eu morava em Tupã, eu cobria esporte, né? Então eu ia cobrir lá no Você fez uma vez comigo na Vila Belmiro? Na Vila Belmiro. Eu sempre gostei muito, mas gozado que na PAN eu não fiz esporte, né? Eu fazia algumas reportagens, mas para o Jornal da Manhã. Mas da Vila foi um evento que nós fizemos. Foi um evento muito legal, aliás, um sucesso. Depois acho que você repetiu no Pacaembu. Fiz, até hoje. Líderes em Campo. Líderes em Campo, muito legal. E aí, mas qual que é, só para o telespectador entender a metáfora do futebol, né? Porque como eu sempre gostei muito de futebol, quando as equipes estão jogando, estão ali, é um duelo, né? Equipe A com a equipe B. Você pode estar jogando bem, seu time pode estar desenvolvendo um bom futebol, só que aí a bola bate na trave, o goleiro pega, o zagueiro tira e a bola não entra. Ou você pode estar jogando mal, vai e toma um gol. Mas aí tem uma coisa que pode mudar o resultado do jogo, da partida, o intervalo. Porque no intervalo você desce para o vestiário, você conversa com o companheiro de equipe, você ouve o treinador, combina alguma jogada e volta para o segundo tempo. Na vida é a mesma coisa. Aí que eu passo o fio condutor. Na vida é a mesma coisa. De alguma maneira, Décio, quando você para um pouco para refletir sobre algumas coisas, que a gente vem naquele ritmo, né? Trabalho, casa, trabalho. Às vezes você não para, você vai emendando uma coisa na outra. Quando você dá uma parada, que você fala, opa, você resolve olhar um pouco para dentro, você pode mudar um pouco o curso da sua vida. Às vezes você vai buscar potencialidades que você tinha, mas que estavam ali escondidas. Você abre espaço para o novo, né? Então você pode, na vida, também virar o jogo ou buscar novos caminhos.
Eu já vim, Adécio, já em 2016, final de 2016, eu já vim num processo de estafa. Foi aquela fase final dos pingos nos is e a reformulação para o 3 em 1. Eu já estava num período que eu precisava respirar um pouco. Eu estava Você trabalhava. Quem te conhece, eu te via lá, era o dia inteiro. Era o dia inteiro, aquela correria. Em casa, inclusive. Eu sei mais ou menos. Tudo. Já levanta ligado, vai para lá. Você bate escanteio, cabeceia, tem uma série de... Você faz um pouco de tudo, aproveitando o futebol. Mas eu estava num processo desse que eu trabalhava 12, 14 horas por dia, mas eu produzia menos. O meu processo criativo não estava legal. Eu não estava tendo ideias, eu estava estafado, eu precisava dar uma parada. Precisava muito tempo numa empresa só, sabe? Também você tenta oxigenar, tem uma hora que você precisa oxigenar um pouco as ideias, sabe? Buscar alguma coisa. Só que isso começou a me fazer muito mal, eu não estava conseguindo lidar com isso, organicamente eu não estava bem, sabe? Você chega em casa com energia baixa, você vai dormir, você dorme mal, você acorda mal, então eu precisava tomar uma decisão. Aí que você falou no começo do nosso bate-papo, falta coragem. Como assim? Você tem ali a tua vida, teu salário, tua carreira foi feita ali, como é que você vai parar? Não é uma decisão fácil. Não é. Mas assim, Como é que você foi falar? Você falou para quem? Pro Tutinha? Foi pro Tutinha. Como é que você... Tutinha. Você conhece, né? O Tutinha, não, então peraí, não vamos sair não, vai aí dar uma descansada, mas pô, como assim você quer parar? A gente tá com os projetos, a PAN tá com um projeto muito legal agora do Panflix, né? Que é uma web TV agora, digital mesmo. Todo o conteúdo já está no digital, né? No YouTube. Hoje é um case de sucesso em várias frentes. E você seria muito importante para ajudar. Exatamente. Então ele falou, então dá essa parada e vamos ver, vamos conversar mais para frente agora, a partir da conclusão do meu livro, da gente voltar para fazer alguns projetos juntos. Mas é claro que foi difícil para ele aceitar um pouco também, né? Porque eu estava muito na linha de frente, mas uma coisa muito legal, ele entendeu essa necessidade de dar uma parada, de dar uma refletida, né? Porque o Tutinha assumiu em 2013, quando o seu Tuta, o pai, se recolhe um pouco para um tratamento de saúde. Ele assume e foi aí que eu já comecei a trabalhar diretamente com o Tutinha. Agora, não é uma decisão fácil, mas ela é... Eu costumo dizer libertadora. Imagino que você pensou, evidente que pensou muito, mas pensou em várias etapas, né? Eu li no teu livro que você caminhava toda manhã pensando em sair, você ia ver que tinha um armazém perto da tua casa, tinha um bar, as pessoas vivendo almoçando, e você estava fora desse mundo real, né? Exatamente. É uma decisão assim difícil. Porque a parada me fez refletir um pouco sobre isso, né? Assim, sobre essas pequenas coisas do dia a dia. Pô, era muito gostoso eu acordar, fazer um negócio ali, eu ia para o yoga, que eu também me encontrei um pouco, eu precisava um pouco de coisas para a mente, né? O yoga me ajudou demais a descomprimir, trabalhar um pouco mais o mental e não, né, aquela coisa acelerada que eu vivia. Aí pegava o almoço, pegava um livro, eu ia num barzinho, comer um PFzinho, tomar um negocinho, ler um pouco, sabe? As pequenas coisas da vida, conhecer os comerciantes que muitas vezes você tá ali, você não conhece nem teu vizinho direito. Você não conhece o seu vizinho. É verdade. O teu prédio, malemar, você fala com o porteiro. Pô, agora eu tenho tempo para falar com o porteiro, a gente conversa, a gente para na piscina. Sabe, você descobre coisas que são reais e que dão significado, que dão sentido. Então... Foi muito gostoso, por isso da tua pergunta, da volta, ela é, mas ela não é igual, você não é mais o mesmo. Então você passa a ter uma outra relação com o humano, sabe, com as pessoas. E você viajou com a sua mãe, não foi isso? Viajei com a minha mãe, com a minha esposa. Você nasceu, tua mãe tinha 19 anos, uma menina, né? Novíssima, né? Foi uma menina... Depois a gente pode até entrar nos capítulos que é o mais forte, que é a ausência do meu pai. E eu fui para Machu Picchu com a minha mãe. Essa é uma das viagens, assim, muito legais. Eu fiz algumas viagens com a minha esposa, né? A gente foi para Buenos Aires, para Chapada Diamantina. Fizemos algumas viagens curtas, porque ela também estava trabalhando. Sua mãe, você foi para Machu Picchu? Eu fui para Machu Picchu, que era um sonho da minha mãe. Minha mãe é esotérica, minha mãe tem uma loja de produtos esotéricos lá no Ipiranga. Então, o sonho dela era ir para Machu Picchu, né? E eu também sempre tive uma curiosidade, eu também gosto um pouco desse lado meio místico das coisas, sabe? Então, vamos aliar. Só que eu não tinha uma convivência com a minha mãe porque eu fui criado pela minha avó.
Mas antes, você vai contar essa parte da história. No segundo bloco, tá ficando bom, hein? Agora é a parte que eu quero perguntar. Vamos lá. A convivência com uma mãe que gerou sua mãe, sua querida mãe. Você foi criado pela avó e não conheceu seu pai, né? Quando você nasceu, éramos 2 jovens, você nasceu, seu pai foi embora, né? Exato. Você foi criado pela avó e deu todo esse profissional que você... Imagina a importância da sua avó na sua vida, né? Que você hoje é. Depois tirou o ano sabático, que vem mais aí no segundo bloco. Eu estou empolgado aqui, já li o livro da Saída da História, acompanho o segundo bloco aqui com o craque Patrick Santos. Até já. Segundo bloco com a ótima entrevista, a deliciosa entrevista com meu amigo Patrick Santos, que está falando aqui sobre o seu livro 45 do Primeiro Tempo. Você está falando, Patrick, sobre a sua viagem. Viajou com a sua mãe, que você praticamente não tinha muita convivência com ela, foi criado pela sua avó. Sim. Se formou, foi em frente, fez uma carreira brilhante, mas ele resolveu com a sua mãe para Machu Picchu. Então me conta da viagem, depois um encontro com o seu pai que você não via há 45 anos. Vamos lá. E isso está de alguma forma no livro, até para a gente situar o telespectador, que na segunda parte do meu livro eu reflito sobre essas viagens, não só as viagens para fora com a minha mãe e com meu pai, mas as viagens ali pelo meu bairro, as minhas caminhadas. E esse capítulo em especial que você se refere, Décio, que é essa viagem que eu fiz com a minha mãe para Machu Picchu, foi muito legal, porque assim, era o sonho que ela tinha, né? E eu de alguma maneira também sempre quis conhecer Machu Picchu. Mas a gente tinha uma certa distância, porque eu fui criado pela minha avó. Minha mãe engravidou muito cedo, né, com 18 anos, e não teve uma convivência com meu pai. Meu pai foi embora logo depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Então eu fui criado pela minha avó, então tinha um certo distanciamento da minha mãe. Ainda que a gente se falava, não tinha problema nenhum, minha mãe sempre ajudou no processo de criação também, junto com a minha avó, mas aí eu fui mudando para algumas cidades do interior, então tinha um certo distanciamento da minha mãe. E nessa viagem, isso que é muito legal do sabático, que eu acho que ou não sabático, intervalo, cada um chame da maneira que quiser, porque senão parece que o sabático é um glamour, e eu acho que tem que entender um pouco mais além disso. Quando você descomprime, você abre espaço para as coisas novas. Então, eu acho que abrir espaço para conviver melhor com a minha mãe, entender a época, entender o que foi para ela também, lá aos 18 anos. Eu nunca tinha tido a oportunidade de perguntar. Exato. Né? Imagina. E aí, a gente viajou junto, então você tá convivendo, tá eu e ela no quarto, convivendo, fazendo os passeios, passeando de trem, conhecendo por Machu Picchu, dando um abraço naquela imensidão, aquela coisa gigantesca, esplendorosa que é Machu Picchu. Então, ali foi um processo que a gente pôde se aproximar um pouco mais. Teve um episódio que foi muito legal, eu conto no livro, que ela passou mal, então foi... Eu li. Não vou dar muito spoiler também, que senão eu vou contar o livro, mas... Foi uma oportunidade de também cuidar por causa da altitude, né? Ali é uma coisa... Ela foi com tudo e se deu mal. A gente parecíamos 2 crianças andando por Machu Picchu. Ela passou mal, você tratou dela. Ajudei minha mãe ali, não foi fácil. Enfim, então foi... Sabe aquela relação mesmo de mãe e filho? Só que não mais como criança, já como 2 adultos. Mas foi muito legal, porque é isso, né? É a gente entender um pouco a vida, a época de cada um, né? A gente às vezes guarda muita mágoa, sabe, Décio? As coisas que ficam presas e não leva a nada. Claro, tudo é compreensível, né? Cada um sabe as dores e alegrias da vida, né? Não entro muito. E eu deixo isso muito claro no livro, eu não trago fórmula nenhuma, eu conto só a minha história, né? Mas foi uma viagem muito legal de descobrimento, a gente se encontrou. Você muito. Ficou pelo Brasil nesse ano sabático? Aí eu fiquei, só fiz essa viagem, fui passar o aniversário da minha esposa em Buenos Aires, a gente ficou lá um pouquinho. Depois eu fiz algumas viagens pelo Brasil, fui para a Serra da Canastra, para Chapada Diamantina, uma viagem também muito legal, fui para Ouro Preto, fiquei. Mas assim, viagens de 5 dias, uma semana no máximo, porque minha esposa continuou trabalhando. Então foi um período de pequenas viagens, mas a principal viagem que eu fiz, acho que isso é legal até para quem está nos assistindo, a principal viagem que eu fiz foi para dentro. Foi uma viagem interna mesmo, sabe? Acho que isso é o autoconhecimento. Acho que essa é a principal viagem que eu fiz. E não tem volta essa viagem. Não tem. E ela é reveladora, né? Porque é um descobrimento. Quem consegue fazer isso e enxergar essa transformação de uma maneira muito, muito legal... Você, nesse período, nessa coisa que você está falando, essa viagem interna, você
se descobriu algumas coisas que você estava errando, você se sente uma pessoa melhor. Como é que é essa mudança na sua cabeça? Inclusive o livro. Estou perguntando porque eu quero fazer, não tenho coragem. Mas eu acho que você vai ter coragem. A gente precisa se permitir, Décio. Claro, precisa, não quero que, não ache, e não vou defender nenhuma fórmula que você precisa, vou sair com uma mão na frente e outra atrás, não. Tem que ter um planejamento, ver o que você pode ganhar, o que você pode perder. Cada um sabe mais ou menos o caminho. Então, assim, o que serviu para mim no meu caso? Eu descobri, por exemplo, a verve da escrita. Eu sempre trabalhei com a oralidade, né? Mas o meu livro, eu sempre gostei muito de escrever, eu sou pós-graduado em jornalismo literário, então a literatura sempre esteve comigo, né? De alguma maneira. E a escrita é uma coisa que estava guardada, Décio, na fase final, ali um pouco antes de sair, eu não estava conseguindo escrever um e-mail. Eu cheguei muito perto da fase antes de sair, no ano quase no burnout mesmo, sabe? Quase a síndrome de burnout. Era um estresse assim... Eu não tinha processo criativo, eu não conseguia... Hoje, quando eu descomprimi e comecei a escrever o livro, porque o livro surgiu durante o sabático, eu não saí para escrever um livro, não, surgiu a ideia. Isso que é o mais legal, né? Isso que é o mais interessante. Mais uma ideia. Mais uma ideia. Aliás, está fazendo sucesso. Você estava correndo o Brasil inteiro, né? Estive agora em Bauru recentemente, estou indo para Piracicaba, São José, vou para o Rio, vou fazer alguns lançamentos. Na Paulista aqui. Foi sucesso. Fiquei quase 2 horas na fila. Deu 600 pessoas, foi um evento muito legal, autografei 430 livros. Cheguei em casa que eu estava... Mas foi fantástico, foi uma noite inesquecível, para te dizer. Assim, foi legal. Fiquei muito feliz com você lá, daí você encarou a fila, ficou lá. Cadê? O Joseval estava comigo, furou a fila, o danado furou a fila. O Joseval foi um amor de pessoa. Mas fala sobre essas potencialidades. Você descobriu que podia fazer o livro, você não saiu para fazer o livro. Não saí para fazer o livro. Então eu descobri um pouco a escrita. Eu quero trabalhar um pouquinho sobre também a importância da escrita no processo de desenvolvimento pessoal. Eu estou pensando em montar algumas oficinas nessa área também. E tô querendo explorar um pouco o que eu trago no livro, um pouco essa leveza, eu quero escrever outros livros, eu quero caminhar um pouco para o desenvolvimento. E também, que acho que isso é uma coisa que eu queria também deixar um pouco claro, eu vou trabalhar um pouquinho com mentoria de carreira também, com pessoas que querem buscar um pouco, né, encontrar um pouco no que eu vivi, um caminho também para parar um pouco, para refletir sobre a vida, sobre algumas coisas. Então vou trabalhar um pouquinho também mentoria de carreira. Você vê quanta coisa surgiu após a sua... Décio. A sua vida que era dentro da Jovem Pan. Exato. Né? Foi muito importante para mim, que eu falo da escrita, né, de você passar para o papel, quando eu encerro praticamente o penúltimo capítulo do livro, porque o último eu falo como eu vou voltar para o segundo tempo, que é mais ou menos tudo isso que eu estou dizendo aqui, que é sobre a ausência do meu pai, né? A ausência do meu pai me marcou demais, me constituiu demais. Então eu narro um encontro que eu tive com o meu pai aos 40 anos. Eu fui conhecer o meu pai aos 40 anos de idade. Quer dizer, há 5 anos que eu conheci meu pai. Ele um jovem, tem um filho, foi embora. Foi embora. Normal, acontece muito hoje. Meu pai é português, né? Mas veio para cá cedo. E como é que você achou teu pai? Hoje com rede social você acha, eu descobri um irmão, através de um irmão que eu não falo, vamos achar os caminhos aí. Meu pai tem uma vida um pouco, enfim, cada um escolhe os caminhos, enfim, não cabe aqui julgamento. E acho que a coisa que eu mais aprendi é não julgar ninguém. Acho que cada um tem... Eu penso o seguinte, não tem certo e errado. Cada um sabe as dores e alegrias, acho que isso é de cada um. Mas foi um encontro fantástico. Mas foi um encontro que eu precisava olhar para quem me... Pô, como assim, né? Parecido com ele, não? Muito parecido. Minha mulher fala que eu é a cara, assim, eu acho que mais velha, ela diz que eu vou estar igualzinho. Você colocou no livro? Coloco no livro. Quando alguém, não sei se foi você e ele, chegou no restaurante lá. A gente foi tomar um café e o gozado que eu... Eu não estou dando muito spoiler, mas assim, basicamente é isso, assim, eu narro como é que foi esse primeiro encontro ali de identidade, e ele descobre que eu era a pessoa que ele ouvia no rádio. Isso Mas não sabia? Não sabia. Nossa Senhora. Então tem um pouco isso. Então isso é muito legal, porque assim, ao mesmo tempo que parece... dá para imaginar, né, o que é crescer sem, né? A ausência, né? A ausência é muito forte. Mas ao mesmo tempo, quando eu passo isso para o papel, é como se eu tirasse também aquelas coisas que nos atormentam, né? Ou seja, você está descobrindo uma nova atividade, talvez,
através da escrita. Da escrita, exato. As pessoas poderem se encontrar. Autoajuda. Se encontrar. A escrita tem um poder, né, Décio? Você até como publicitário, você sabe, né? Ali, aquilo, não só pelo código, mas tem um sentido, né? Você materializa. Quando você tira de dentro, é uma coisa muito forte. Então, não só pelo meu exemplo do que foi o processo catártico do livro, mas entender um pouco a força da escrita. É isso que eu quero também daqui para frente trabalhar um pouco. Muito do livro é o que eu sou, de fato, né? Então eu fui criando um certo distanciamento que eu não estava mais sendo... A palavra da moda hoje é muito propósito de vida, né? Qual que é o seu propósito, né? Banalizou um pouco, mas tem muito sentido, porque quando você trabalha com um propósito, com aquilo que te faz, que constitui, que dá sentido, você faz melhor, né? Então eu acho que essa parada, esse intervalo me ajudou a fazer melhor. Quais são as minhas zonas de força? Aonde eu atuo que eu tenho mais força? Então, de alguma maneira, isso ajudou bastante. Se você pudesse dar um aconselhamento para os nossos assinantes aqui, principalmente esses executivos, como eu até, eu estou querendo ensinar para mim. Aquele que eu resolvi, não vou tirar o ano sabático. O que você tirou de ensinamento? Se você soubesse que ia mudar tanto na sua vida, mudou muito, para o melhor, que aconselhamento você diria para as pessoas que não têm tempo de tirar esse ano sabático, mas que seria importante mudar na vida de cada um de nós? Eu costumo falar o seguinte, Décio, e até com algumas pessoas que trazem exatamente isso, não consigo fazer essa parada, eu estou num processo de estresse. Algum movimento precisa ser feito, porque senão vai vir alguma doença, alguma coisa pega no corpo. Não adianta você achar que nós não somos máquina, essa é a grande verdade. Então eu costumo dizer o seguinte, uma coisa importante, fazer alguns respiros ao longo do dia. Você precisa respirar, não é engatar 16 horas de reunião, você precisa... Eu conto no livro, na hora do almoço, eu ia para uma livraria. Ler um pouco, descomprimir, viajar internamente. Às vezes eu fazia uns respiros de tomar um café ao longo da tarde. Sabe, olhar um pouco, esse negócio de almoçar, eu sei que executivos precisam almoçar em negócio o tempo inteiro, mas sei lá, 1, 2 vezes por semana, vá almoçar sozinho. Sabe, vai refletir um pouco, dá um pouco de tempo para si, sabe? Os finais de semana, se você tem filho ou não, vai pegar o teu filho, vai viajar com o teu filho, com a tua esposa, sabe? Olha um pouco, porque senão a gente vem naquela ciclotimia, você bate e aí você vai ver que às vezes foi muito tarde, né? Eu costumo dizer que eu cheguei quase no limite e hoje eu olho, passado 10 meses da minha experiência, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Claro que eu diminuí os meus custos, pela metade. Mas hoje eu sou muito mais inteiro, então hoje eu consigo escrever, hoje eu consigo fazer coisas. Então a gente precisa olhar para dentro, né? Então eu começaria com pequenas pausas ao longo do dia. Vai almoçar sozinho, sente a comida, não ficar falando, você nem sente o gosto, você vai, sabe? Pega o fim de semana. Almoço de negócio é a coisa mais terrível. Não, porque você tem que, primeiro que você já veste o seu personagem, aquilo que você é, o teu crachá, né, de alguma maneira. Então, às vezes, pega numa livraria, vai ler um pouco, viajar quando possível, olhar para o teu filho. Essas pequenas coisas eu acho que ajudam demais, Décio, ajuda demais. Claro, quem puder fazer um planejamento maior, vale a pena, mas a coragem é viver. Eu optei em viver. Você precisa também fazer um artigo sobre planejamento de ano sabático. Porque, pois é um bom negócio, né? Já estou falando com um publicitário alguma coisa sobre ano sabático, eu descobri que tem alguns sites, como fazer o seu ano sabático. Ele podia escrever. Tem. Né? Tá bem. Como fazer? Como dar o primeiro passo, a primeira... Exatamente. A primeira atitude que você tem que tomar para se libertar. Ficar uma coisa talvez mais... estruturar melhor, né? Porque eu conto do meu sabático, mas a minha história, né? Talvez estruturar. Eu acho que é uma boa. Nesse meu site que eu tô desenvolvendo, Décio, vai ter muita coisa legal também para as pessoas explorarem, enfim. Tá aqui, ó, repetindo. Patrick Santos, 45 do primeiro tempo, um dos livros mais agradáveis que eu li na minha vida. Pô, que legal. Falando sério. Vindo de você, Décio, isso o José também me disse, olha, Décio é um livro delicioso. Né? Eu li numa tarde inteira, umas 3 horas, acho que eu li o livro. Foi. Livro curto,
profundo e que me está me dando uma reflexão, por isso estava aflito em falar com você, se você contasse aqui no nosso programa. E vindo de você, isso é muito legal, a gente tem uma amizade de muito tempo, você sabe que na época que você fazia aquele quadro no Jornal da Manhã, né, que você trazia a memória da publicidade, cara, aquele é um dos momentos mágicos, era o respiro do Jornal da Manhã, eu sinto uma falta danada daquilo. Obrigado. Patrick, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É um prazer ter você no nosso programa Propaganda e Negócio. Foi uma entrevista maravilhosa, fantástica, como eu esperava. E eu recomendo novamente 45 do primeiro tempo com o Patrick Santos, tá bom? Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.